Bem-vindos ao Preço da Pressa. Esse aqui que vai ser mais que especial, porque a gente vai trazer um assunto não tão comum, que é como somar o relacionamento íntimo com o relacionamento profissional. E talvez você não saiba, mas nós somos aqui um grupo de 4 sócios, né? E cada um com seus parceiros. Então a gente tem propriedade para falar disso. Então, se você se interessa, você já sabe. Curta, compartilha, comenta, mas principalmente dá uma força para esse canal. Se inscreve. Vamos lá. Bem-vindos. Esse que é novo. Que isso, hein? Tamo junto. Esse que é novo. A pressão. E aí, dá certo ou não dá tocar um negócio e ser um casal? De verdade. Acho que tá dando. Acho que todos aqui têm propriedade em falar de relacionamentos de muito tempo. E acho que também a parte profissional, né? Na verdade, vocês estão juntos na parte profissional desde o início também? Praticamente. Faz 11 anos que a gente tá junto e a sorveteria tem 12, quase 13 anos, né? Na verdade, a nova sorveteria tem 11. Ela começou junto com o casamento. Verdade. A sorveteria desabou e a gente casou no mesmo ano. Aí a nova sorveteria nasceu no mesmo ano que a gente casou. No mesmo mês. Então, é no mesmo ano, no mesmo mês. Sim. Só faltou ser no mesmo dia, né? A gente começou. Um casou lá, Sim, Quase. sim. Puxa um pouquinho para você. Puxa mais. Acho que dá? Tá pra baixo? Tá bom. Caramba! Foi um rolê. E assim, né, quando tudo isso aconteceu, uma das coisas que eu conversei com a Miriam na época, eu virei pra ela e falei assim, e aí, meu, quer não casar? Porque quando desabou a sorveteria... Nossa, eu tô tocado, que romântico. Porque até então, a gente tinha um como nos sustentar, né? A gente tinha toda uma estrutura que a gente tinha montado a nossa casa, mesmo que no fundo da casa dos meus pais a gente tinha montado. Então eu tinha como tirar ela da casa do pai dela e dar pelo menos comida, né? Pra gente trabalhar junto e viver. Mas do dia pra noite a gente perdeu tudo. Então, tipo, e aí? E agora? A responsabilidade. Então, tipo, nessa responsabilidade, o que você quer fazer? Você quer ficar junto comigo nesse momento? Ou você quer esperar um tempo, entendeu? Para casar? Foi a pergunta. Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade tirar a filha de alguém dentro da casa e levar para uma pessoa que nem trabalho vai ter, porque não tinha nem trabalho. Até então nós não tínhamos encontrado nem o ponto para colocar, né? Sim. O ponto novo, tinha perdido tudo mesmo. Foi um rolê bem doido. E ela ficou parceirona lá, não quis. Eu falei, não, vou casar. Por que casar? Essa história lembrou muito quando a gente Não vem com COVID, desculpa, né? não. Não importa que caiu a sorveteria, eu vou casar. Você tá vendo? Quase. Que legal. Já que foi o legal. compromisso, né? Como Foi. que é? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Tipo né? isso, aconteceu de uma vez, assim. Ou no desabamento da sorveteria. Tá? Sim. Tem lá nas linhas, Chiques. né, pequenininhas lá. Tá. Nas Desabamento letras da pequenas. sorveteria. Tem lá. Teve isso. Teve isso. Faltava 15 dias certinho pra gente casar. Tudo marcado, tudo certinho. E a gente teve que sair correndo. E aí, agora, né? Mas não. Falei, não, vamos casar, vamos fazer isso daí dar certo. Fizemos uma reunião com a família, todo mundo se apoiou para reabrir o negócio. E aí começou o casamento e a marca nova, tudo junto. Tudo junto. Vamos empreender junto aí, vamos pro desafio junto. Tá dando Legal. certo, faz 11 anos. Mas para onde estava indo sua vida antes dele? Antes dele, bom, meu sonho de adolescente era fazer faculdade de administração. Era o sonho que eu tinha antes de conhecer ele. E trabalhar num banco, fazer alguma coisa direcionada a isso. E aí a gente se conheceu. Eu continuei com a ideia de fazer faculdade. Fiz faculdade e no mesmo ano, primeiro ano que eu comecei a estudar, a gente começou a namorar. E aí eu conheci um outro universo, né, Daniel? Muitos sonhos, muita coisa nova, muitas possibilidades. E aí eu falei, vou empreender junto, vamos encarar aí
E aí começou. A gente junto na Q-Rap, fábrica, sorveteria, tudo junto. No começo a gente trabalhava... Toda empresa, quando começa, não começa de um escritório, coisa do tipo, né? No começo, a gente... Exato. A gente chutava a bola e ia cabecear. Cobrava o escanteio e ia tentar fazer o gol lá, né? E foi muito assim. A Miriam trabalhava no balcão, Sim. eu produzia sorvete de manhã, na parte da tarde, às vezes eu atendia balcão, à noite eu ia para a faculdade vender salgado, e a gente vivia nesse ciclo de trabalho constante. Tinha dias que, tipo, a Miriam foi muito guerreira mesmo, porque tinha dias que eu trabalhava 17, 18 horas. Que a gente Eu ia para a faculdade, estudar. Você ia trabalhar, aí eu te ajudava no intervalo. Sim. E assim. Era um rolê. E assim foi a faculdade. A gente trabalhava 18 horas, 16 horas por dia. Sim. Era muito trampo. Porque a sorveteria abria 8 horas da manhã. Uhum. Então, 8 horas da manhã, parte da tarde, e à noite nós íamos para a faculdade. Quando a gente chegava à noite em casa, tipo meia-noite e 15, meia-noite e meia, a gente, para relaxar, você lembra disso? Abria uma cerveja, né? Tomava 2 cervejas cada um e desmaiava. Havia uma série, né? Via às vezes uma série do Smallville, que a gente adorava. Assistia uma série do Smallville e desmaiava. Então, praticamente, tipo assim... Essa era a vida. Era a vida. Quando eu casei, eu pesava 98 quilos. E essa rotina de vida maluca, de excesso de trabalho e muita correria, muito estresse e tudo mais, fazia a gente relaxar desse jeito. Entendeu? Então, tipo assim, em 3 anos de casado, vixe, foi um ganho de peso absurdo. E era muito desregrada a vida. Era. E assim... Mas era o começo, né? A gente precisava desse gás, desse muito tempo de trabalho para conseguir fluir, fazer o negócio acontecer. Não precisa ser assim para quem quiser começar hoje, né? Eu acho que, tipo, você não precisa se levar num estresse desse nível. Dá para você pensar um pouco melhor, fazer um pouco melhor, dá para você estruturar de outra forma a sua vida, dá para você contratar pessoas, ou melhor, trabalhar de forma mais inteligente. No começo nosso, a gente queria fazer tudo, lembra? Sim. A gente trabalhava, fazia tudo, mas às vezes pensava pouco. Quando a gente começou a ganhar maturidade, a gente começou a pensar um pouco melhor. Aí a gente começou a colocar pessoas para fazer determinados trabalhos que eram necessários, tipo assim, mais de fazer mesmo, de atender. Aí a gente foi para o administrativo. Muitas vezes tem muito empresário que o cara ele não parte para o administrativo porque ele não tem confiança de deixar alguém fazer o trabalho que ele começou fazendo, por exemplo. Coloca alguém para fazer. É muito mais barato colocar alguém para fazer do que você tentar fazer as duas coisas e não fazer com qualidade nenhuma delas. É muito desafiador. Tipo, quando a gente casou e por um bom tempo, eu sempre falava para a Miriam, vem pro financeiro junto comigo, vem pro administrativo junto comigo. Morria de medo e não queria ir, certo? Né? Era desafiador também, trabalhar junto. Era o começo do relacionamento, do casamento. E aí tinha o desafio de começar a engrenar a empresa e a gente brigava muito, né? Nossa, para trabalhar muito junto ali era brigas constantes. Até a gente aprender a dividir também, que a gente estava conversando sobre dividir o que é o marido e mulher e o que é os sócios ali na empresa. Demora demais, demora. né? Demora demais para... Demorou. Nossa. Qual foi a maior dificuldade para dividir? Ou equilibrar? Maior dificuldade, eu acho que é a diferença de velocidade. Nossa, eu pensei a mesma coisa. Porque é a das ideias, né? Tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu era parte do administrativo, da parte financeira, ainda sou, né? A gente até conversa mais, mas calma, tem que organizar, deixa eu ver, deixa eu não sei o quê. Ele, não, tem que ir, vamos. Vamos dar um jeito, né? Só vamos que vai dar um jeito. E aí, eu ficava estressada, ele ficava estressado porque ele não entendia também o meu ritmo, né? Pra mim tem que estruturar e a gente vai. A gente vai e aí estrutura depois. Um acelera, o outro breca. Pois é, mas no final a gente foi indo, meio a meio, né? Que ia, aí eu
tentava organizar, às vezes eu estava mais organizado e aí ele ia depois, né, também. Mas era difícil. Tem essa... E tem a questão da maturidade, né, também, que, poxa, a gente tem uma diferença de idade, né, também. Então, 9 anos, ele já tinha vivido muito mais coisas, né, também. Então, acho que tem essa diferença de idade também, que eu queria tudo mais devagar, ele queria ir rápido, acho que dava uma bagunçada aí. Entender um ao outro. Segurança. Eu já tinha feito algumas coisas, né, na música, né? Então, eu já tinha visto como é que faz para dar certo, né? Essa parte empresarial. Mas eu não sabia comunicar isso. Eu não sabia como a gente podia alinhar, né? Olha, era para cá. Então eu via e eu ia. E ela... Espera. Eu ia. Eu não entendia por que ela não entendia. E ela não entendia por que eu estava correndo tanto. Mas era para chegar aqui. Né? Era para chegar... Na verdade, não era para chegar aqui. Né? Era para chegar muitos passos antes daqui. Porque tem uma frase do Chico Science, né? Ele que diz assim: um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. Perfeito. Parece óbvio, mas tem uma profundidade interessante aí, porque quando você está aqui, você tem uma perspectiva, né? É isso. Você anda um pouquinho, é outro horizonte, né? Às vezes você tem, sei lá, uma pilastra aqui. Você olha, você vê você vê mais do mundo, você vê outras possibilidades, outros caminhos. Acho que, além do ritmo, acho que a coisa mais difícil foi alinhar expectativas, né? Acho que essa parte, no final, a gente pode resumir tudo a problema de comunicação. Né? As pessoas falam um pouco o que elas sentem de verdade, né? Era só se expressar, mas não é tão simples não é tão assim. simples. O que o outro vai ouvir do que eu vou dizer? O que eu posso dizer? É complicado. E ainda mais que eu tinha, principalmente no começo, muitos problemas de comunicação. Né? Eu não falava nada, né? Mesmo. Praticamente. A gente estava até esses dias falando com a Alicia, eu não sei como foi esse início, como que deu certo. Porque eu não falava, ele falava praticamente sozinho. Aí a Alicia, mas o que você falava? Eu falava do meu jeito, tá? Era mais fazendo alguma coisa, né? Tem uma coisa disso, né? Da parceria no final. Né? Às vezes, com o tempo a gente vai descobrindo que você encontra muita... A gente falou hoje, né? Sobre as pessoas que sabem vender muito bem algo que ela não vai entregar. E acho que para a gente, para vocês também, por mais que existissem dificuldades na comunicação, transbordavam atitudes. E você tem que fazer, você está vendo a outra pessoa fazendo mais, fazendo muito, e você também está fazendo. E por muito tempo isso basta. Né? É um tipo de comunicação sem falar, né? Pela atitude. Ela nunca foi um peso, nunca fui um peso. Sempre existiu esse ir para frente, né? Só que porque hoje a gente tem mais possibilidades, como esse podcast, né? E tantas outras possibilidades para a gente se informar e para a gente começar de um jeito diferente. Mas quando a gente começou, a gente só queria sair de onde a gente estava, né? Como é que eu saio daqui? Perfeito. Aqui não está bom. Talvez aqui, é isso mesmo. Talvez aqui. Eu não sei. Pode ser que piore muito. Eu estou intuindo que aqui. Hoje não. Tem todo um estudo. Hoje é mais fácil até conseguir um aporte. Né? Na verdade, acho que no começo, né, você trabalhou, acho que registrado pouquíssimas vezes, né?
Eu nem sei o que foi. Mas acho que você já tinha essa visão mais de empreendedor. Acho que eu só trabalhava, tipo, né? Você ia no fluxo. Eu só sabia que eu tinha que trabalhar. Não sabia, nossa, eu tenho que chegar em algum lugar. Né? Não fui ensinada a isso, né? Em nenhum momento. Era tipo, não, tem que trabalhar. Seus De pais. preferência era registrado. Seus... Né? Eu ia perguntar isso. Seus pais trabalhavam com o quê? Olha, meu pai não trabalhava registrado. Acho que até hoje ele não trabalha, não sei certo. Vendendo coisas, negociando, enfim. Minha mãe cuida da casa da minha tia, ultimamente, né? Perfeito. Na época acho que ela só cuidava da casa, né? Não lembro. Mas eu lembro que ela falava bastante, tipo, a gente já estava, isso que a gente já estava bem avançado já, né? Nessa questão de trabalhar junto e tudo mais. Ela vira e mexe, virava para mim e falava assim: você não vai arranjar um emprego? Carteira assinada, não sei o quê. Vira e mexe, quando eu ia lá, ela perguntava alguma coisa assim, né? Tipo, acho que demorou. Acho que quando a gente abriu o nosso primeiro espaço, não, o segundo, né? Porque teve aquele próximo da Paulista. Mas o primeiro que acho que ficaram sabendo, né? Durou um pouco mais. Aí que ela falou, aí ela parou depois disso de, poxa, tem um espaço, né? Tipo, não é assim. Ela montou uma empresa. Supriu a visão. Sim, acho que só depois disso que deu uma... Não perguntou mais, né? Não, sei lá, não... Acho que entendeu que era um trabalho, assim, que a gente só fazia aquilo mesmo, né? Que até nos atendimentos... Lá no início, acho que nosso trabalho não era muito divulgado, né? Na época, perguntava pra gente, mas você trabalha com outra coisa? Gente, eu tô aqui o dia inteiro, praticamente. Né? Era difícil, né? Difícil. Acho que depois que foi ficando um pouco mais conhecido, que aí o pessoal entendeu que era um espaço e que aquele era nosso trabalho, né? A gente não vai ter que sustentar ela. Vou ficar ali. Ela não vai voltar para casa. Mas essa diferença cultural é importante, né? E é muito grande, porque, por exemplo, a minha família é completamente diferente da família da Miriam. Quando a gente casou... O desafio não é só entre casal, né? Porque... A família influencia muito. O que o Dan estava falando de cultura empresarial, existe a cultura familiar também. Certo. E quando a gente casou, imagina a minha cultura familiar e a Miriam com a cultura familiar dela. Além de ser muito diferente, eu vejo hoje que o desafio dela foi muito maior que o meu. Porque ela veio morar junto, praticamente, na casa dos fundos dos meus pais, dentro da minha cultura. Então, para ela foi muito mais difícil, né? Conviver com uma cultura diferente da dela, com o impacto emocional dessa cultura nova, com uma vida completamente nova, certo? Fazendo faculdade e trabalhando 17, 18 horas no dia. Então, você imagina o tamanho dessa pressão, né? Ela teve que ser guerreira. Não foi brincadeira, não. O casamento foi uma reviravolta. Total. E toda essa mudança cultural foi de aprendizado. E eu falo que, por exemplo, quando a gente casou, muitas coisas do jeito dela viver eu fui me adaptando e do jeito que eu vivia foi adaptando a vida dela também. Por exemplo, eu tinha um ritmo de trabalho gigante, de horas e horas e horas e horas. Ela virou para mim assim, calma, não precisa de tudo isso. Entendeu? E aí isso foi salvando a minha vida, de certa forma, também, né? Porque daí eu fui estabilizando de uma outra forma. Procurando outras pessoas para fazer o que você fazia. Isso. E ao mesmo tempo eu fui esticando ela no que ela precisava evoluir também para me ajudar em outra área. Porque querendo ou não, se você tem uma parceira no administrativo, você fica com uma base mais confortável, mais segura, mais estruturada. Né? Sim. E contratar uma pessoa para o balcão era muito mais fácil do que colocar alguém no escritório para mexer com a parte de papelada e tudo mais. Então, eu acredito que durante esses 11 anos o que mais aconteceu foi esse encaixe. Tanto de cultura, como de vida, como de aprendizado pessoal e profissional, né? Nossa, quanta coisa que aconteceu. Quando foi que para vocês, para os dois, deu aquela sensação de agora sim? Teve um marco. 6, 7 anos de casada.
A gente falou, chega de discórdia, de brigar, vamos conversar. Aí, eu acho que... A gente começou, ela parou de me bater. Glória a Deus por isso. Não, mas até foi longa a nossa adaptação, eu Foi acho. demais. A gente discordava muito. Acho que a maior dificuldade era saber separar em casa o que era feito dentro do trabalho. Uhum. Então, tinha uma coisa errada e eu discordava dele, aí a gente levava isso para casa. Se ele discordasse de mim, eu já levava pro coração. Por que meu marido tá brigando comigo? Não olhava como trabalho em si. Então, depois de 6, quase 7 anos de casado, a gente falou, vamos resolver tudo conversando. Vamos parar com isso. E aí a gente... Hoje é assim, né? A gente senta no sofá e fica horas conversando até resolver realmente os BO do serviço. E os BO de hoje são muito piores do que os de antes, né? Eu acho que... Isso vai crescendo, Isso, vai evoluindo os tipos de problema, né? E agora a gente conversa por 2, 3 horas, às vezes, e, é muito mais agradável. Sem briga, sem na briga, paz. na paz. A gente amadureceu, né? Sim. Sem apanhar. Mas vale muito mais a pena. Daqui a pouco vão acreditar. É verdade. Mas assim, foi tudo isso que aconteceu a partir do momento que a gente decidiu parar, pensar, e também a gente começou a se ouvir muito mais na questão de vamos crescer junto. Antigamente, a Miriam não sentia que ela era dona da empresa. Isso era muito forte. Até que a gente montou uma sorveteria, né? Só para ela administrar para ela. Isso foi muito forte, né? Quando chegou a acontecer isso. Porque ela via a empresa trabalhando e tal, e como é uma empresa familiar, toda a minha família trabalha junto comigo também, certo? Ela não se sentia como dona da empresa, ela se sentia como uma agregada da empresa, né? que foi o que aconteceu. Eu casei e entrei na uma família. empresa que estava rodando já. E todo mundo já trabalhava junto, já tinha um sistema ali funcionando. E eu não queria me intrometer no serviço de ninguém, não queria me impor, não conseguia me impor. Então, demorou pra caramba. Demorou, teve uma adaptação aí bem grande. Até falar, poxa, eu sou sócia disso aqui também. Quando foi? Foi nesse período também. Período. Começou a ter virou a chavinha. Que é o que a mais Paty nessa falou, questão. acho que teve a maturidade ali e começamos a melhorar a vida. E a família também, em questão cultural, tem muito do que falar sobre como você vive. Então, eu lembro que muito do tipo, vocês não têm uma casa ainda? Tipo, essa ideia, pô, quero casa para quê? Certo? Sim. Eu gosto de empreendimento, do empreendedorismo, caso eu alugo, entendeu? Então, tipo assim, uma dessas coisas sempre era conversa de domingo, né? Sim. Tocando nesse assunto e tal. Assim, não, a gente quer viver essa vida desse jeito, dessa forma, e a gente vai pagar os ônus e os bônus dessa vida. Que eu acho que, nesse caso, os nossos pais e família perguntam porque eles estão preocupados com a gente. Sim. Mas no final do rolê, a nossa vida é nossa, né? No final do rolê, quem vai pagar seus boletos é você. E se você vai pagar, você merece ter a liberdade de fazer suas próprias escolhas. E foi uma das coisas que a gente começou a fazer bastante, né? Sim. É interessante, isso ajudou muito a gente. Conseguir ter a nossa própria vida... o particular dentro de toda a parte conjunta, né? Demora muito, né, pra gente entender. Estamos adaptando até hoje. Acho que demora muito pra gente entender que as pessoas que estão à nossa volta não entendem. Demora muito pra gente entender. A gente caminhou. E esse caminho, você, né, recebeu muito... teve acesso a muita informação que eles não tiveram. Né? E por a gente ter dificuldade de entender que eles não entenderam, fica essa briga. Mas a partir do momento que você entende que é uma outra geração, que é de fato uma outra cultura, fica tão leve. Não, tudo bem. Eu entendi que você não entende, eu entendi que é um outro caminho, eu entendi que para você ser CLT é fundamental e representa toda a segurança do mundo. Ter uma casa sua, não, pra gente não.
A gente quer exatamente... Não é o oposto, né? Porque não é o oposto. Não é o oposto. Que é isso de outro jeito. Quero investir em outra coisa, né? É isso, eu quero investir em outra coisa. Eu quero investir em algo que não apenas tem um potencial de crescimento, mas um potencial de crescimento exponencial. Sabe? Olhar para trás, porque é o que acontece depois de um tempo vivendo o empreendedorismo. Né? Os saltos são absurdos. Né? A escala demora. Alguns Às vezes, projetos... no começo, inclusive, é negativo. Né? Acontece isso também, né? Sim. Mas, ao passo que a gente vai se conectando com outras pessoas, tendo acesso a outros conhecimentos, e você entende que o empreendedorismo é um caminho de aprendizado constante, né? Dá um alívio de pensar, nossa, foi a melhor escolha que eu fiz. Ainda bem que a gente não investiu naquele imóvel, né? Mas no crescimento desse empreendimento, porque isso aqui você ter um imóvel vai ficar tão fácil. Não vou pagar 30 anos. Sim, compra à vista. Compra à vista em 1 ano, em 2 anos. Né? Ainda não quero. Sim, faz sentido. Quero ver. A gente está começando a ver o que a gente faz. Qual é a maior vantagem para vocês Certo. da parceria do casal no mundo do empreendedorismo? A maior vantagem? Hoje eu acho que a gente conseguiu enxergar que a gente se complementa, né? Que cada um faz bem uma parte. Então, em vez de a gente ficar em conflito, o Daniel faz muito bem a parte de lidar com pessoas. Então, usa esse dom aí. E eu sou mais burocrática, gosto mais da parte financeira, da gestão. Então, vamos juntar aí e fazer um negócio fluir. Eu acho que eu vejo assim. E o apoio que cada um dá na parte que o outro é bom. Eu acho que isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu sei a parte que ela é boa, eu apoiar cada vez mais para ela se desenvolver nessa área, certo? E também ajudar ela um pouco na questão da gestão de pessoas, porque querendo ou não, ela vai lidar com pessoas também. Sim. E ao mesmo tempo, quando eu, que sou mais voado, vou fazendo as coisas e tudo mais, ela também olha para mim e fala assim, calma aí, segura a cordinha, entendeu? Ela consegue, com a atitude dela e eu ouvindo, ela consegue me segurar em coisas que eu faria que não seriam boas. Acho que esse equilíbrio é o ideal, sabe? Nossa, quanto dinheiro que eu teria evitado de perder se eu tivesse ouvido um pouco mais a Miriam. Agora, só que olha que doido. Vocês não querem ouvir. Mas primeiro a gente perde o dinheiro, depois nós aprende. Paga para aprender, sabe? Aí o que aconteceu, por exemplo, nessas situações? Acontecia, ela via o meu erro, mas ela não falava. E depois que eu tinha me ferrado, ela virava para mim e falava para mim, tipo, eu sabia esse negócio. Eu falei, como assim? Agora que você me fala? Nossa, eu ficava puto. Nossa, muito nervoso, porque, tipo, se você tá vendo que eu vou cair num buraco, me avisa antes, né? E depois de um tempo, ela começou a falar, né? Foi aprendendo a se comunicar melhor. Sim, começou a se impor. Por exemplo, a minha família tem uma cultura que se você quiser ser ouvido, grita. Entendeu? Se você não gostar de como eu falo com você, olha pra minha cara e fala, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Entendeu? E a família da Miriam tem uma cultura completamente diferente, né? Quietinhos, ninguém gosta de briga, gosta de manter a paz. E eu fui seguindo o mesmo fluxo. Mas é uma paz mentirosa. Por que é uma paz mentirosa? A pessoa não gostou do que foi falado, mas ao invés de criar o conflito, ela fica com um conflito interno. Então, essa disruptura, pra Miriam, eu virava pra ela assim, você precisa falar. Você precisa falar, até que ela começou a falar. Foi uma virada. Foi engraçada a situação com o meu pai, né? Tipo, o meu pai falou, nossa, primeira vez que ela respondeu pra ele deu um susto. Não, calma, porque eu me impus. Isso, até isso sim. Calma. O dia que ela falou pela primeira vez, ele, opa, olha a Miriam. Agora ou ele é nora? Ele falou isso. Agora ela é da família. Ele virou pra ela e falou assim, agora você é uma navala. Ele tava esperando isso. Sim. Tava esperando isso.
Ele tava esperando, ele tava cutucando o tempo inteiro para ver se ela se posicionava. Mas era muito diferente, era uma cultura que, pra mim, nunca tinha vivido. Eu não sabia falar explodindo com ninguém. Mas agora eu aprendi. Eu sempre, a guerra é o remédio da paz. Paz interna, né? Exato. Tá em casal tem uma outra força, né? Você descobre uma outra força. Não sei com quem eu... E para vocês isso? Ah, Qual a vantagem, a maior vantagem? Assim? eu acho que é... Eu acho que é a certeza que vocês estão no mesmo time. Show. Tipo, Tá jogando em dois. porque qualquer outra pessoa, né? Tipo, dependendo do tipo de negócio, você fala, a pessoa tá estranha, será que tá me passando a perna, né? Tipo, e não é uma desconfiança à toa, né? Às vezes, mas, tipo, sei lá, dá uma sensação... Bom, a gente passou por algumas coisas, né? Acho que é isso, talvez. Acho que a maior vantagem é você conseguir... A maior vantagem de estar em casal tá muito claro onde você quer chegar na vida. E entendendo o trabalho como uma ferramenta, né, um instrumento que vai te dar os recursos para você ter a vida que você quer. Porque às vezes a gente esquece, né? Sim. Em alguns momentos da vida a gente acha que a vida é o trabalho. Sim. E não. Como é a vida que eu quero? É essa aqui. E essa minha atividade vai me ajudar, né, a chegar nisso aqui. Acho que por estar em casal, isso não seria justificar, mas a gente consegue entender melhor quando é que a gente, sabe, coloca o pé no acelerador e quando é que a gente pode, né, tirar um pouco o pé. Então, estar em casal, conversar, olha, você está cansado demais, está cansada demais, olha, está estressado demais, tá? Vamos parar. Porque isso que vocês falaram, né, que acontece aqui também, de, nossa, eu vou e você cai em umas armadilhas, mas olha que coisa curiosa também. Você não sabe onde é que está a informação que vai mudar o jogo. Então, você está tentando. Não é de forma inconsequente, mas o que mudou o jogo das nossas vidas, né? Foi isso, foi apostar em algo completamente desconhecido e às vezes até tem um matagal que você vai ter que desmatar. Não é isso não. Você vai ter que construir a ferramenta para depois. Antes. É muito antes. E muitas vezes, a maioria não dá em nada, mas tem uma, e a gente não sabe, de fato. Tem que ir fazendo. Acho que em casal, com o tempo, quando a confiança ela se torna mútua, não tinha a menor confiança. Né, na visão dela. E demorou, né? Porque para ele entender, depois de um tempo, no começo, ok. Na verdade, no começo eu só ia, né, com você. Pô. Já ajuda bem, porque você está se pondo em posição de abrir toda essa questão. Sim, só ia. Aí depois que, acho que até eu comecei, porque no começo não era uma empresa mesmo, né? Era trabalhos autônomos, vamos dizer assim, atendimentos. Mas quando foi formando mais uma empresa e até as questões de casa e tudo mais, né? Que fica meio junto, né? Ali, quando não é formalizado ainda, eu acho que a gente foi aos pouquinhos descobrindo, né? Tipo, esse caminho aí. Como é que confia, né? Porque depois que eu comecei a ir um pouco mais, né? Tentar, tipo, ele, não, dá... Essa coisa de ficar puxando, né? Tipo, fala, né? O que você acha disso? Tipo, ele sempre fica puxando, né? Deve ser de Daniel. Isso. Mas tem uma coisa de vocês. Aí, quando a gente começa a falar, nem sempre vocês estão ouvindo, porque vocês estão acostumados com a gente quieta. Verdade. Né? Teve esse período aí de entender que, poxa, depois que eu comecei a me posicionar, tipo,
eu não era mais a pessoa lá do início que não falava e que não... É desconfortável. É desconfortável para os dois, pra né? nós também, Tipo, porque a gente não tá acostumado a ouvir vocês falar. É a coisa da cultura. A gente acaba desenvolvendo as nossas culturas, né? Também. E essa cultura de eu imaginar que você é aquela menina que eu casei que não falava, mesmo falando. Sim. E eu sou aquela pessoa. É difícil se libertar disso. É difícil. Mas aos pouquinhos foi fluindo. Tipo, as conversas, né? Que acho que teve acho que a conversa que mudou. Acho que foi uma que eu falei assim, tá bom, eu vou fazer o que eu quero. Não vou me preocupar com o que você depois vai reclamar. Tipo, depois não vem reclamar do que eu fiz. Isso é libertador, né? Tipo, vou fazer, depois você lida aí com o que você tiver que lidar. Perfeito. É a parte terapêutica entra no meio já, né? Pô, lida aí, eu lido aqui. Aí esse espaço, né, de dar esse espaço também foi bacana. Essa coisa de não, tem que separar aqui. Não dá. Não dá para separar o trabalho pra gente. São as mesmas pessoas. Né? Sabe, como é que a gente melhora a comunicação? Me pergunto até nessa questão. Ao mesmo tempo em que a gente, como casal, né, no geral, também precisa resguardar a individualidade de cada um, né? Sim. Porque o que vocês veem sobre isso? Tipo, a individualidade do Dan, da Paty, e depois a união dos dois. Isso é algo difícil de conciliar ou não? Não. Acho que já foi, né? Já também. foi. Acho que faz parte desse... Cada um ter a sua responsabilidade, né? Na hora que vocês estavam falando de cada um ter o seu papel, acho que até... Não pensando só na parte administrativa, mas nos trabalhos... Não só pensando na parte administrativa, mas pensando nos trabalhos que a gente fazia junto, né? As atividades em grupo. Isso aqui, né? Sim. Acompanhou. Acho que pode ter sentido a diferença de como era quando a gente começou a dar curso, que ficava tudo na mão do Dan, né? Porque eu, mesmo trabalhando junto, essa parte... fazer essa parte junto também era mais difícil, né? Tipo, e... Quando a gente entendeu que cada um fazia uma parte, Bem tinha feito. o seu papel, tipo, o que cada um é bom realmente, né? Tipo, poxa, ele mexia mais com a parte das músicas, né? Uma explicação mais detalhada ali. Eu ia orientando mais as pessoas na hora de fazer a parte prática, né? Porque aí pegava os detalhezinhos ali, tipo, pegar na mão da pessoa. Ensinar. Aí era meio que começou a fluir mais, né? Porque a gente percebia que, poxa, cada um estava fazendo a sua parte, coisas diferentes, mas estava acontecendo, né? Não era só, tipo, ele fazendo, né? Era uma tentativa ali de... Tava essa é a sua parte, essa é a minha, mas faz um pouco da minha parte, eu vou fazer, sabe? E pra ir se testando o que cada um era melhor. Como é que a gente fusiona isso e evolui. E na parte dessa separação, né, o que é casal, o que é individual, é a comunicação, né? Por exemplo, poxa, eu preciso de espaço, né? Eu preciso de um tempo. A gente estava falando da cronobiologia, né? O tempo do corpo. Tem isso também no relacionamento, né? A gente descobriu. Porque é muito tempo junto. Né? O dia, é o trabalho. Atividade física, parte pessoal, né? Tipo, muita coisa, né? Foi daí que saiu o calendário das delícias. Né? Como é que a gente... porque é o que acontece. Praticamente todo relacionamento, né? Além de entrar na rotina, você fica muito especializado nisso aqui e a pessoa fica muito especializada nisso aqui. Né? E a gente vai se separando. A ideia era, como é que a gente... Vamos fazer coisas novas junto. Legal. Né? Algo que a gente comece do zero, sabe? Tem aqui... Isso vai mostrando também tanto a necessidade, né? É uma necessidade, poxa, é o teu amor, né? Sim.
tem ali uma necessidade de estar junto. Na verdade, não é de estar junto, sentir uma necessidade de estar bem. Perfeito. É essa conversa, isso que vocês falaram, né? Vamos aprender a conversar? Porque as pessoas que ensinaram a gente... Não sabia. Puxa, você olha para o relacionamento, você fala... É triste. Tem uma... Pelo menos o que apareceu pra gente como referência não era tão bom. A gente não queria aquilo, então vamos inventar, né? Inventar é fazer o que a gente chama de relacionamento artesanal, né? Olha, a gente tem um monte de referência, mas vamos esquecer, vamos inventar o nosso, né? O que você gostaria de aprender? Eu gostaria de aprender isso, faz sentido? Acho que isso não. E aquilo? Acho que abrir espaço, né, para o outro falar, porque tem um fenômeno que acontece, que passa despercebido pela maioria dos casais, né? Que é a pessoa que você tá, não é a pessoa que você casou. Perfeito. Ela é tão melhor, né? Ela tão mais evoluída, entende o mundo de uma forma completamente nova. E aprender a dar espaço para isso, né? O que você pensa disso aqui? Porque a pessoa que eu não confiava era uma pessoa que não tinha iniciativa nenhuma. Agora, você observa, a empresa e o relacionamento não funcionariam. É outra pessoa, sabe? É outro ser humano. Você descobre que os dois têm um papel fundamental e, às vezes, você mesmo não está dando espaço. Então, aprender a dar espaço, essa ideia de um relacionamento artesanal, né? Talvez a parte do empreendedorismo é preciso responder essa pergunta antes, né? Eu vou empreender, não é no quê, é para quê? Eu estou indo para onde, né? E aí a gente pode usar essa mesma lógica para o relacionamento, para onde a gente está indo, né? Porque é uma pergunta que precisa ser feita. Eita, eu quero ir para lá. Você percebendo que essa atitude que você está fazendo, ela não está levando a gente para o lado oposto. O que você acha, porque é bem interessante isso, né? O que você acha que qual a atitude que eu estou fazendo que está levando a gente para o lado oposto? Sabe, abrir essa comunicação, né? A gente fala com muitos casais, muitos casais aqui sobre relacionamento aberto. E quando a gente coloca isso na mesa, o relacionamento aberto parece que ele se limita a incluir uma outra pessoa. No nosso entendimento, é muito mais anterior. Seria abrir para qualquer assunto. Ter liberdade para falar e pensar. A gente tem um problema, e não é a gente... O problema não é ela. O problema não sou eu. O problema é isso aqui. Como a gente que se ama... Quer se relacionar com uma... Resolve isso aqui. Perfeito. Né? Como é que a gente resolve esse problema? Então, no fundo, comunicação. É muito difícil. É isso, né? De como é que a gente abre para uma comunicação, né? Mas a pessoa da relação que tem mais atitude, né? Mais proativa, como é que ela se abre, né? Porque é difícil. Durante anos você está seguindo. Aí a coisa começou a andar. E agora que está dando certo, vem uma opinião... Não, eu não vou deixar você dar... Não, abre sim, porque essa você queria tanto que a pessoa viesse quando ela vence. Acho que a gente mudou, melhorou. Quando aconteceu essa consciência, né? Que são dois. E também tem às vezes a gente fala disso, alguém fala sobre isso, parece que é uma relação perfeita. Ela não existe, né? Relação perfeita. Você fica bom em consertar. Eu ainda não conheço. Fica bom em consertar. A gente vai ficando bom em consertar, fazer a manutenção. Continua tendo problemas, mas como é que você... E eu acho que o conserto é mais individual do que junto, muitas vezes. Por exemplo, eu tratando o Daniel, a Miriam tratando a Miriam e a gente convivendo junto no tratamento dos dois. Eu acho isso muito importante. E cada um entender essas mudanças que vão acontecendo com o tempo e ir se adaptando de alguma forma.
Porque, por exemplo, eu vejo casais de amigos em situações diversas já, né? Em que a mulher não deixa o cara ir jogar uma bola. Não deixa o cara ir comer uma porção com os amigos em algum lugar. Eu não consigo entender o que leva uma mulher, ou vice-versa, o homem não deixar a mulher sair com as amigas. Entendeu? Porque ela está querendo ter o momento dela. Sabe umas Sim. coisas assim? A pessoa está querendo se desenvolver. Ah, fulano vai começar a faculdade. Não, ela não vai começar a faculdade, não. Vai começar a academia. Várias situações. Começar a Assim, academia. O que é demais. Ciúmes da mulher, os ciúmes do rapaz, do homem, ir para uma academia. Ele está querendo melhorar. Vai Ela junto, pelo menos para os dois melhorarem, né? Mas eu vejo que, tipo assim, mesmo se for junto ou separado, a situação tá em, peraí, eu não posso confiar na outra pessoa para ir num outro lugar sem mim? Que merda de vida é essa? É a cultura que você falou. Não faz É a sentido. cultura. Entendeu? Eu acho que chega a ser doentio, na minha opinião. Porque, peraí, o pedaço do outro. Situações em que a mulher liga pro cara chamada de vídeo para ver se ele tá no lugar que ele falou que tá. Peraí, meu, como assim? Não tem lógica, entendeu? É umas coisas... Para muito muitas Viagem. pessoas, para muitas pessoas ainda é uma percepção muito distante. Colocar num lugar de importância o autoconhecimento, né? Você se torna especialista na tua profissão. Você se torna bom Perfeito. na tua profissão, né? E você se destaca, e você investe, você estuda, né? Você aprende, você estuda, você pratica, você se desenvolve. E para muitas pessoas é difícil perceber que isso é preciso fazer isso em relação a si mesmo. Perfeito. Faz Né? sentido. Como assim eu não confio? Né? O que está acontecendo aqui? Né? Porque a gente está falando de paz. Sim. Né? E quando a gente está em paz, nossa, uma mente em paz, Vale ouro. ela conquista o que ela se propuser. Né? Eu vejo, por exemplo, também muitas situações, marido e mulher, um está evoluindo, um está se desenvolvendo, um está buscando esse desenvolvimento e o outro está acomodado, está tranquilo, está de boa total, e o outro só está indo. Eu vejo o relacionamento como subir uma escada, sabe? Os dois estão de mão dada, mas ele ou ela deu 2 passos para cima, essa mão já ficou um pouco mais solta, certo? Deu mais 2 passos para cima, ficou um pouco mais solta. Se o outro não começar a se desenvolver e acompanhar, daqui a um pouco essa mão descola e aí há uma separação, mesmo que as duas pessoas estejam juntas. Depois de um tempo, isso passa a descolar de um jeito que nunca mais vai ter volta. Porque já viraram 2 pessoas completamente diferentes, desconhecidas. Sabe? Sim. Eu vejo muito isso, sabe? É muito doido. E falta equilíbrio. Você vê muito uma pessoa extremamente dedicada e a outra nada dedicada. E aí? Tem uma coisa chamada o NUC, né? Norte Único Compartilhado. Show. Norte Único. Quanto mais cedo, né? Quanto mais claro isso estiver, esses problemas que a gente enfrentou, que ainda muitas pessoas, muitos casais enfrentam, isso se dissolve, né? A gente está indo para onde, né? Um exercício bacana é olhar para o ano passado ou para os 2, 3, 4, 5 anos. O que aconteceu de evolução no relacionamento? Porque às vezes você estanca ali, né? Você estanca. Então, essa busca por qualquer desenvolvimento, pode ser um esporte, pode ser ler um livro diferente, outro livro, né? Você está acostumado a ler outra coisa, né? Conhecer coisas diferentes, né? Se desafiar, né? Isso traz um frescor, né? Eu lembro quando a gente, não sei, a gente está com 17, acho que foi 14º ano de casamento. A gente foi para os lugares que a gente tinha ido na primeira vez, ou nas primeiras vezes ali. E aí a gente foi
a escola que a gente estudou junto, que a gente se conheceu, foi pro boteco horrível na frente desse curso, e a gente almoçou num lugar legal, né? Foi num cinema assim, vamos agora. E aí a gente voltou para casa, né? E pensando, por isso que as pessoas... Foi de 10 anos. De 10 anos, Faz mais tempo. E aí a gente voltou para casa, é por isso que as pessoas têm amante. É por isso. Porque foi um dia completamente diferente. Que é gostoso pra caramba. Então, sabe, colocar ali uma vez no mês, um dia completamente diferente. É o frescor, né? Porque a gente precisa disso. A gente precisa renovar. A gente fala de renovar votos. Precisa renovar a relação. Interessante. Sabe, a relação. Sabe aquilo que a gente faz no final do ano, né? De perceber, identificar ali tudo que eu não uso mais eu vou doar, né? Perfeito. Quais os comportamentos que a gente limpeza, né? quais os comportamentos que a gente está fazendo que é um exercício interessante. Aí esse tipo de experiência, né? Tudo isso para chegar nesse lugar, o que eu acho de mais importante, né? Na parceria, no relacionamento íntimo, trazer para o mundo do empreendedorismo, né, para trabalhar junto, ter uma empresa junto. Eu acho que esse crescimento ficar mais claro, né? Porque muitas vezes o teu par, ele está crescendo no trabalho dele, mas você não está vendo. Aqui do teu lado, olha quanto a empresa evolui por sua causa, né? Por sua causa. Isso fica mais claro. Né? Você acha difícil o apoio? Desistir o apoio? Não, eu acho difícil se conhecer, sabe? Eu acho difícil você identificar que você não consegue abrir mão de certas coisas, né? Porque muitos casais, eles competem. É antes do apoio. Sabe, tem o apoio. Eu falei que ia dar errado. Entender que vocês estão somando para chegar num lugar, né? Não é um jogo. Não é um jogo, é uma parceria. A gente está indo para lá. Por isso que, para alguns casais, né, a gente fala que o investimento é contraintuitivo isso. Mas o investimento no amor e o investimento na fidelidade acaba com muitos relacionamentos, esses dois, né? Como assim? Porque às vezes você se atrai por alguém e aí você fica sofrendo, você não traiu as tuas convicções, né? Você não vai, mas você sofre, mas eu queria se eu não fosse casado. Então olha que se eu não fosse quase um peso, né? O casamento vira uma carga. E no caso do amor, investir no amor, às vezes tá uma porcaria. Às vezes você quer ir embora, você não quer mais aquilo. Mas eu tô há tanto tempo juntos, né? Poxa. Olha o sofrimento que tanto a fidelidade quanto o amor ele causa, dependendo do contexto. Agora, se você coloca um compromisso, a gente está indo para lá. Aqui a gente vai começar a gravar, então ela me ajuda a ser o melhor comunicador que eu puder. Eu quero ser o melhor terapeuta. Ela me ajuda, me traz coisas, né, informação, artigo, livros. Parceria mesmo. E ela quer ficar muito boa nas mesmas coisas ou em outras coisas, né? Eu quero dançar, eu quero aprender a me comunicar, eu quero... Isso é fantástico. E aí eu vou e dou todo o apoio, né? Porque a gente quer chegar naquele lugar que a gente se comprometeu. Ninguém no mundo está comprometido com essa minha evolução. Ninguém no mundo está comprometido com essa evolução dela. Talvez uma relação, né? Apenas. Esse compromisso, juntos, fazem tanto do amor como da fidelidade um subproduto. Perfeito. Né? Eu não preciso me preocupar com isso. Eu só preciso ter um plano para onde a gente está indo. Acontece naturalmente, né? Acontece naturalmente. É uma consequência. Então, eu acredito, né, que o casal é o NUC, norte único compartilhado, para onde a gente está indo.
tá mais ligado ao comportamento do que a uma ideologia do que é perfeito, né? Porque você falou sobre amor ou fidelidade, são coisas que as pessoas falam muito, mas faz pouco. É meio estranho, né? Tipo assim, vou fazer uma data comemorativa, nossa data de casamento. Aí eu vou tirar uma foto do lado da Miriam, boto no Instagram, escrevo amor da minha vida. Certo? No outro dia a gente tá no rolê discutindo, não é um nem pra cara do outro, talvez não olha nem no dia que tirou a foto. É uma coisa bem esquisita, entendeu? E sei lá, eu acho muito volátil, sabe? É uma coisa de mostrar pros outros algo que não acontece interno. Eu acredito muito que os dois têm que estar comprometidos de querer realmente seguir o mesmo caminho, subir a escada junto. Senão não vira. A gente conhece muita gente que um está predisposto a fazer tudo e o outro não, está acomodado. E só reclama ainda, né? Verdade. E o relacionamento grita. Tem que ter a predisposição dos dois lados. Tem que se desafiar, crescer junto. Igual você falou, a pessoa que a gente casou há uns anos atrás era... Não existe mais. Nossa, era 2 adolescentes que não Quantos anos existe. vocês tinham? Eu ia fazer 19 e o Daniel 22. Duas crianças. Era 2 crianças. Nossa. E aí não existe mais. E aí nesse meio tempo de adaptação, um subiu um pouquinho mais, o outro ficou parado. E aí teve... Até se adaptar e os dois pegar na mão e falar, vamos junto. Sim. Mas Tem a gente teve hora, muito né? essa conversa. Sim. Assim, eu tô indo, você não tá vindo, eu tô vindo, você não tá indo. Coisas do tipo, sabe? Vem comigo. Tô te chamando. Que nem o lance que hoje a gente falou da corrida. Eu chamei a Miriam pra correr várias vezes. Pra caminhar comigo muitas vezes. Só que também não era o meu tempo. Eu também tava... É o se muita coisa respeitar nova. também, né? Sim, muita coisa nova acontecendo. Dentro do trabalho, muito desafio. Pessoas, às vezes eu surtava mais, né? Eu ficava muito mais nervosa, travava ali o negócio. Aí ele tinha que vir com toda a paciência do mundo, conversar, falar, vamos. Aí vai, sobe mais 2 degrauzinhos junto. E é assim também no dia a dia, no esporte. Surta você pra tem um dentro, tempo, né? eu tenho outro tempo. Mas vamos junto ali, devagarzinho. Vai caminhando. Vai fluindo. Ou vai que eu tô indo, né? Tipo isso. Me influencia aí, vai. E não pode ser um peso, né? Eu acho que o nosso relacionamento melhorou muito, muito. Quando os dois viram um pro outro e falaram assim, você vive a sua vida, eu vivo a minha. A gente pode largar e tá tudo certo. Mas a gente escolheu viver junto. A gente tá escolhendo. Mas de hoje em diante, o dia que a gente não estiver feliz no nosso relacionamento, cada um vai pro lado. Acho que foi isso, né? Eu acho que isso deixa mais leve. Isso né? deixou mais leve. A gente falou assim, nós não temos o compromisso de viver uma vida infeliz um do lado do outro. Não ter uma dependência. Né? E nenhum elo assim, tipo, tem que ter amor. Tem que ter. Não. Vamos lá. Você tá bem? Não, eu tô bem. Você tá bem? Tô bem. Independente do que você estiver fazendo. Os dois estão bem juntos. Acho que isso aí fez muita diferença pro nosso relacionamento. Sim. Certo? Parou de ter um pré-condicionamento, sabe? Não, você precisa fazer isso, você precisa daquilo. Não, a gente não tem que estar casado por conta da empresa. Nem a gente por não tem que conta estar de casado nada. por conta de família. Por causa de Não, a gente religião. vai estar junto porque a gente quer. Só. Sim. Era pra ser simples, Mas né? é mais gostoso, né? Verdade. Acho que teve uma chavinha, lembrei agora. Quando a gente parou, porque toda vez que a gente brigava, né, antes discutia por conta... Normalmente sempre tinha um pouco a ver com a empresa, né? Aí a gente falava, a gente tá brigando por causa da empresa. E não tinha como não afetar a relação, né, na época. E aí a gente falava assim... Tá bom, eu escolho ficar junto. Fica com a empresa você. Não, mas peraí. Eu sempre ia embora. Sempre vai. Pode ficar com a empresa. Eu vou fazer outra Eu falei, coisa. mas eu não quero a empresa. Porque é os dois a empresa, não Você sabe? Sim. Acho que foi. Eu desisti umas 3 vezes. Da empresa. Não quero mais. Vou embora. Eu vou trabalhar em Não outro quero, eu lugar. vou fazer outra coisa. Qualquer coisa. Não, desistir mesmo.
Mas é isso, entender que primeiro que a felicidade é sua responsabilidade. Perfeito. A sua, né? No sentido de que tá ruim, você tem que falar. Né? Seja gentil, né? Ter expectativa de que o outro vai te fazer feliz é complicado, né? E pra quem, tipo, quando fica bravo, estressado, tipo, quer ficar sozinho, né? Era tão difícil entender essa parte, né? Tipo, bem complicado, né? Pra mim, nunca teve explosões. Nunca houveram explosões. Mas eu fico quieto e preciso, sabe, me isolar, assim, às vezes 2 dias, 3 dias. Caraca. Dependendo da intensidade. Porque no entendimento de que... Agora vem mais rápido, né? Porque vai foi entendendo, aprendendo, né? É no sentido de... Esse meu sentimento, ele é meu. Não tem que... Eu tenho um assunto para resolver, mas eu não quero resolver esse assunto com isso aqui. Deixa eu Abaixar correr, deixa eu ir falar, sei lá. Depois a gente conversa. Aí vem mais claro, né? Olha, tô com esse problema aqui. E uma iniciativa, né, mais bruta, né, tanto da parte dela para mim quanto da minha parte para ela, a pessoa acaba se defendendo, atacando. E o problema que precisa ser resolvido, ele fica de lado, né? Talvez ele desaparece depois do... Era difícil, porque sempre foi assim, né? Nunca teve uma discussão. Se a pessoa é a pessoa que gosta de conversar e a outra gosta de ficar quieta, ferrou, né? Porque um precisa falar e o outro... Não gosto de conversar, mas nessa hora eu quero resolver, né? Então, tipo... eu sou assim também. Gosto de resolver. Não consegue dormir até resolver. Eu consigo dormir enquanto não resolver. Ainda bem que a gente não casou. Graças a Deus. Nossa. Mas tava ferrado, viu? Misericórdia. Não ia dar certo, não. Uma briga já era. Tudo acontece do jeito que tem que ser. Pois é. Eu tive que aprender, tipo, deu discussão, ele quer ficar quieto. Eu vou fingir que nada tá acontecendo e vou continuar com a minha vida. Perfeito. É difícil, mas, tipo, não, vou continuar aqui, falo alguma coisa com ele, vou fazendo o resto das coisas, tipo... Perfeito. Na hora que ele resolve, ele Tranquilo. ou normaliza ou vem conversar, né? Perfeito, interessante. Tem que ter essa adaptação para entender cada um do jeito. Mas é difícil. E tem essa coisa, né, de aprender a respeitar o jeito do outro. Perfeito. Como a pessoa resolve. Né? Porque vai resolver. Não vai ser resolvido naquele tempo que você quer. Mas vai... Então, como é isso? Se você está disposto, né, a ter uma vida juntos... a gente não acredita na adaptação, então tem que encaixar. Não tem que se adaptar, não tem que ceder. Né? Há muito tempo, há muitos anos, ninguém cede. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nisso aqui, quanto é que a gente pode fazer juntos? Perfeito. Até aqui. Aqui não. Porque tem essa ilusão, né, de que é cultural. Somos um. Não somos. Somos dois. É impossível, né? Somos dois, né, que somaram para atingir, mas somos dois. Vocês são um quando vem um filho. Ali é um, né? Não, somos 3. São 3 nem aí, porque a Alicia sempre teve opinião, né? Própria. Isso é diferente. É complicado. E é bom, né? E como administrar isso? Porque ela é diferente, vocês têm visões diferentes, e como não criar uma cadeia para ela viver? Nossa, eu acho que é muito livre a vida dela. Né? Porque, assim... porque tudo que a gente faz serve de experiência. Perfeito. É a mesma coisa para as empresas. Né? O que vocês oferecem para os funcionários, né? Todos os parceiros, para os clientes.
vocês aprenderam muito com coisas que fizeram para vocês que vocês não gostaram. Perfeito. Aí vocês, não, isso aqui eu não gostei, eu não vou passar adiante. Quero fazer de uma outra forma. No caso da paternidade, da maternidade, nossa, essa parte da minha criação eu não gostei. Vou fazer diferente. O que eu não gostei? Por exemplo, não tinha espaço. Ela tem espaço. Não tem um assunto que ela não possa trazer, né? Não tem uma pergunta que ela faça que a gente não vai responder, né? E se a gente não sabe, vamos buscar isso juntos, né? Até mesmo essa coisa de uma hierarquia na nossa família não existe, né? Ela é nossa filha, não tem aquela coisa, não, é nossa amiga, não, é nossa filha, né? Mas ela desde sempre sabe que ela tem liberdade para escolher a vida dela, né? Na parte da educação mesmo, cobrar 10, né? Olha, tira a melhor nota, não. A vida, ela tem esse caminho para quem se esforça, para quem primeiro tem clareza e para quem se esforça. E ela tem uma possibilidade de ser um pouco mais diferente, mais limitada para quem se esforça menos. É sua vida, é sua vida. O que você escolhe? Autorresponsabilidade, perfeito. Olha, conta com a gente para te apoiar nos dois lados. Você vai ter sua vida, se precisar voltar, vai sempre ter um lar aqui, mas e aí aconteceu o que a gente esperava. Super esforçada, sabe? Interessada, quer saber, mas é dela, sabe? Não foi aquela coisa, olha, você tem que... Até o respeito, né, que a gente diz. Olha, a gente aprende isso, tem que respeitar os mais velhos. Não mesmo, vai respeitar quem te respeita. Perfeito. Sabe? Vocês a conhecem, vê que ela tranquila. Zen, e ao mesmo tempo tem força. Sim. Sabe? É zen, mas ela não é... Quando ela decide fazer alguma coisa... Faz. E é maravilhoso. Porque não é isso que a gente ouve bastante. Sim. Filho, a gente cria para o mundo. É isso, mas não é para o mundo. A gente cria com clareza, né? Educa, aliás. Sim. Educa com clareza. E aí ela está seguindo os sonhos dela, também sabendo que pode mudar, né? Experiência dos dois, né? Tipo, acho que até tem a ver um pouco mais com a pergunta inicial, né? Tipo, como a gente lida também com isso, cada um tem às vezes a sua opinião em alguns pontos, né? Principalmente falando, vamos dizer assim, de coisas que a gente já vivenciou. E a gente vai meio que expondo, contando, né? Direcionando da forma que a gente acha, mas tem duas formas aqui. Ela vai pegando as referências e tomando atitude. Ver o que fica melhor. Como que é bom para você, né? Fazer isso, muitas vezes alguma mudança, né? Algum desafio que ela tem, né? Também. Falta um pouco, né? Dos nossos educadores, né? Talvez esse tato, né? De dar pra gente espaço. O que a gente aprendeu foi, certo é isso aqui, faz isso aqui, né? E não questiona. Questionar é pecado. Para ela, não. Ela tem esse espaço de observação e muitas vezes ela faz o que eu faria, muitas vezes o que ela faria e outras vezes, muitas vezes, ela surpreende e cria um caminho completamente diferente. E é isso, né? A gente deseja isso. Deseja isso. A gente fala, nossa, se a gente tivesse sido criado assim, né? Eu fico pensando que eu, depois de velho, é porque eu sempre fui um filho meio rebelde, assim. Mas sempre que eu queria fazer alguma coisa, eu tinha que brigar para fazer, entendeu? É um negócio muito doido. Você fazia escondido? Hã? Fiz. E fiz era o meu perfil. Fiz muita coisa. O perfil de quem é quieto, né? Tipo, eu vou discutir, vou contar, não, vou fazer aqui, tipo, escondidinho aqui. Exatamente. Mas olha que doideira. É porque você não tem liberdade para poder falar para quem te cria, ou quem te educa, o que você quer fazer. E aí é muito difícil. Eu lembro quando eu fui tocar sorveteria, eu cheguei nos meus pais e, tipo, aí... Tá maluco, entendeu? Tipo isso, a ideia tá maluco. Eu disse, não, mas eu quero e eu vou. Eu desde muito novo, desde meus 16 anos, eu sempre
informei o que eu ia fazer, eu não pedi autorização. Então eu chegava e falava, vou fazer. Os meus pais, eles viam isso em mim e às vezes eles me questionavam, eles não me proibiam de fazer. Isso eu sou muito grato por isso, porque eles poderiam brigar e tal, mas eles falavam, não, mas você vai fazer isso, não sei o quê. Eu assim, pai, mãe, eu quero fazer, entendeu? A hora que eles viam a minha vontade, eles não falavam mais nada, deixavam eu ir. Então eu tive liberdade para fazer muita coisa. Nesse fazer, muitas vezes deu muito certo. E aí eu acho que eu fui ganhando a confiança deles, e eles foram acreditando cada vez mais, né? Sim. E aí essas mudanças foram acontecendo de uma forma completamente diferente. Eu vi jovens que precisavam se esconder para fazer qualquer coisa, e depois, quando o pai descobriu, o pai ficava maluco. É umas doideiras. Quando eu fazia faculdade de administração, eu cheguei nos meus pais e falei que eu ia mudar, de direito, eu cheguei nos meus pais e falei que eu ia mudar para administração. Nossa, minha mãe ficou doida. Maluca. Eu assim, mãe, eu não vou ficar 5 anos num negócio que eu não estou gostando de fazer para você ficar feliz. Entendeu? Então eu vou mudar para administração e vou ver o que acontece. Tá tudo lindo. Só que quem pagava minha faculdade era eu. A responsabilidade era minha. Então, tipo assim, eu tinha muito essa postura porque eu já era muito independente. Já era a sua vida. Já era a minha vida, exatamente. Eu acho que isso também. Dentro de toda a liberdade da Alice, vem toda a responsabilidade da Alice também, né? Então, eu fiz muito isso. Eu tinha uma liberdade fora do comum para minha idade, desde os 16, mas eu me sentia muito confiante para mim viver a minha vida. Então, era natural. Bem natural mesmo. É gostoso viver assim. Ixi, imagina uma liberdade dessa. Faz diferença. Faz diferença. Acho que é isso, né? Sim. Essa é a vantagem de estar num relacionamento, empreender juntos. A gente descobre muitas coisas maravilhosas, enfrenta os desafios com um apoio necessário, porque o que muitos empreendedores dizem que uma das coisas mais difíceis é essa sensação de solidão. Porque você chega num lugar Tá sozinho. que você está sozinho, ninguém chegou, né? Chega naquele patamar, naquele patamar financeiro, muitas pessoas estão, mas está cada um na sua montanha. cada um criou, e é muito solitário. Já em casal, os dois passaram por cada uma das etapas, entendem o processo, entendem os erros, entendem as armadilhas, entendem as soluções, entendem até mesmo, todos nós agora entendemos que tem muita coisa sendo oferecida como ferramenta para que a gente consiga viver melhor o agora, mas também evoluir. Perfeito. Mas a gente também juntos, a gente consegue, nessa relação de parceria, né, dos casais, a gente consegue ver, nossa, que besteira, você não viu isso? Nossa, eu não tinha visto. Obrigado. Vamos olhar de novo, né? Esses dias mesmo, né, eu estava num curso lá e eu claramente, durante muitas horas eu estava ali. E aí eu peguei uma informação completamente torta. Eu falei, não, mas não é isso. Como é que eu não vi? Acho que tão na cara, né? essa é uma das coisas maravilhosas de empreender juntos, né? São duas cabeças completamente diferentes, duas para o mesmo problema. Isso, Perfeito. Histórias completamente diferentes, formas de raciocinar completamente diferentes, e é uma certeza. Apesar de muitas vezes ficar muito parecido, né? Sim. Com o tempo, né? Vai começando a pensar igual. Sim. E você vai muito longe, né? Você viu isso? Assim. É verdade. Eu acho que é isso. O que vocês acham? Fantástico, perfeito. Sim. Foi Muito bom. legal. Foi tranquilo? Legal. Muito bom. Vamos encerrar? Bora. Tá bom. Espero que você tenha aproveitado muito essa aqui, que foi uma conversa, um bate-papo que veio por acaso, mas eu achei muito útil, muito revelador dos bastidores, né, de empreendimentos
geridos por casais. E fica o mesmo pedido. Se inscreve no canal, comenta, será que você teve algum insight nesse episódio? Será que você tem alguma sugestão? Então a gente está aqui muito animado para te ouvir, para te ler e ter você somando com a gente. Esse é o Preço da Pressa e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, É isso. Feito.